uma vez, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, a igreja de Jesus, infelizmente, ela foi perdendo a sua essência em algumas áreas do nosso culto. Veja só, no capítulo 4, que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, ele nos dá uma base dos 5 ministérios que Cristo deixou para a igreja, para que através desses 5 ministérios a igreja crescesse e amadurecesse e chegasse no ápice da sua vida aqui na terra. São eles: o ministério apostólico, o ministério profético. A teologia classifica eles dessa seguinte forma: o ministério, ele coloca os 5 dedos da mão como os 5 ministérios. O apóstolo é o dedão. O apóstolo é o dedão. Por quê? Porque o apóstolo, ele consegue tocar todos os outros ministérios. É o primeiro ministério criado por Jesus Cristo, é o ministério apostólico, porque ele toca todos os outros ministérios. O segundo ministério é o ministério profético. É o ministério que Deus usa o homem de Deus, geralmente os profetas, no Antigo Testamento. Eles eram pessoas inspiradas por Deus para deletar o pecado. Quando havia um pecado que estava oculto na nação, então Deus usava o profeta. E geralmente o profeta eram pessoas de muita. Preste atenção. O profeta era pessoas de muita coragem. O profeta não podia ter medo de ninguém. Porque se quem tivesse errado e Deus desse a mensagem, poderia ser o pai dele, a mãe dele, o filho dele, a mulher dele. Não interessa, o rei. Quem tivesse errado, o profeta recebeu a mensagem de Deus, ele tinha que dizer: assim diz o Senhor. Ele não podia retroceder. Por isso, o ministério profético é representado por ele, o dedo indicador, né? Algumas pessoas até brincam, né? É o dedo que aponta. Mas aponta é um pecado, não a pessoa. A pessoa ainda tem a liberdade de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Então, o profeta, olha lá, assim diz o Senhor, irmão. Se conserta. Coloca a sua casa em ordem. Ainda dá tempo. Deus tem uma oração. Oh, aleluia. Põe o seu caminho direito na presença de Deus. Com isso, o profeta não está fazendo isso para jogar a pessoa para fora da igreja, mas para trazê-la. Lindo, Senhor. Vou fazer. O terceiro ministério é o dedo maior, o dedo do meio, que é o ministério evangelístico. São os evangelistas da igreja. Os evangelistas são pessoas, você pode ver que geralmente os evangelistas eles pregam uma mensagem muito dura. São aqueles que vão aos becos e valados da terra ganhar almas para o reino de Deus. São aqueles que vão, eles consagram as suas vidas, eles se entregam, renunciam de tal forma que ele consegue ganhar uma prostituta, ele consegue ganhar um drogado, e fazendo isso ele consegue ir atrás dessas pessoas e não se corrompe, dada a vida de consagração que ele tem. Geralmente os evangelistas eles têm uma vida de consagração maior do que os outros, por causa do seu chamado. Não é que ele é melhor, é por causa do seu chamado. Então o seu chamado pede isso a ele. Louvado seja Deus, de uma consagração maior, porque ele vai lutar literalmente com as forças das trevas. Então ele vai lá, saca a pessoa da igreja, do mundo, traz a pessoa para a igreja e ele entrega. Desde que haja na vida um pouco mais consagrado. Louvado seja Deus. Então ele vai lá, que é o dedo no meio, ele vai lá, saca e traz para o outro dedo, que é o pastor da igreja. O pastor da igreja vai cuidar. Muitas das vezes o pastor da igreja não vai lá, mas o pastor está na igreja, o evangelista atrás, e o pastor começa a tirar as feridas, curar as feridas, começa a passar o bálsamo, começa a curar aquela pessoa. O pastor que está na igreja, aquele que está praticamente quase todo dia no culto, aquele que vai na sua casa, aquele que vai cuidar de você, vai escutar as suas lamúrias, né? Porque nós temos muita coisa para
pastor, né? As nossas dificuldades, nossos problemas, e o pastor de bom grado vai ouvir tudo que você tem para falar para ele, louvado seja Deus, e vai tratar dessas feridas. Porque quando nós vemos no mundo, nós vemos cheio de feridas, cheio de macela. Aí o pastor vai cuidar, que é representado por esse dedo. E o último dedo é o mestre. É aquele que vai ensinar você no caminho que você tem que ir. Então esses 5 ministérios, eles têm se perdido na igreja. Muitas das vezes colocamos as pessoas nas funções erradas e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, pastor, às vezes. E aí a igreja começa a não crescer por causa dessa distorção que muitas das vezes nós fazemos. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre o pecado. O pecado, irmão, ele entrou na humanidade. Quando Deus colocou o homem no jardim, presta atenção nisso aqui. Muito especial que Deus tem colocado para nós esta manhã. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus plantou tudo, o homem não plantou nada. Deus fez tudo para o homem. Ó, eu plantei árvores, coloquei rio, tinha 5 rios no Éden. Deus colocou tudo melhor. Está vendo isso aqui? Tudo você pode desfrutar, com exceção de uma árvore que eu plantei no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal. Mas aquém dessa árvore, tudo você pode desfrutar, tudo que você quiser. Só com uma condição: não toque nesta árvore, porque no dia em que dela você tocar, certamente você vai morrer. O homem não conhecia a morte, o homem vivia eternamente. Ele não precisava tocar naquela árvore, mas no dia que ele tocou naquela árvore, foi a derrocada dele. Quando a mulher observou que era uma árvore frutífera para dar entendimento, e ela absorveu daquele fruto, nós não sabemos exatamente como isso aconteceu, que fruta que era, a Bíblia não relata isso, mas nós sabemos que ao tocar naquela árvore, ele atraiu para si algo que nós chamamos de pecado. O pecado introduziu dentro do ser humano, de natureza que ele não podia mais conversar com Deus da forma que ele conversava antigamente. Ele perdeu o contato, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a naturalidade de ouvir a Deus, porque a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus descia no jardim para conversar com ela. Todo santo dia conversando com Deus, né? Devia ser uma coisa maravilhosa, né? Todo dia Deus queria conversar com Adão, né? Louvado seja Deus. Com essa palavra aqui, nós já até abrimos um presságio, né? Que Deus todo dia quer conversar conosco, né? Todo dia Deus quer conversar com nós em oração, mas muitas das vezes nós não temos tempo para conversar com Deus todos os santos dias, né? Na pós-modernidade que nós vivemos hoje, o tempo pós-moderno, né? Nós não temos tempo. As redes sociais, a mídia social, ela toma tanto o nosso tempo, né? Que nós somos capazes, não é? E por incrível que pareça, pastor, nós somos capazes de ficar 2 horas no celular, mas quando nós ajoelhamos para orar, dá sono, dói o joelho, dói as costas, mas fica 2 horas no celular e não dói nada. Mas quando vai orar, quando pega a Bíblia, sono vem. Verdade ou mentira? E no celular? Não vem o sono. Será que, irmão, que nós estamos tão entenebrecidos no entendimento, igual Paulo disse aqui, que nós não conseguimos entender que isso é uma batalha espiritual? Volta para quem? Para Deus, porque o Espírito não morre. O Espírito é imortal, ele volta para Deus. Então os adolescentes têm um espírito, uma alma, e esses dois
Primeiro, no Espírito, santidade no Espírito, santidade na alma e santidade no corpo, para que vocês fiquem irrepreensíveis naquele dia. Louvado seja Deus. Então, você precisa alimentar. Como que eu santifico? Através do alimento. Como que o corpo permanece vivo? Através do... daqui a pouco. Daqui a pouco o corpo vai bombar. É o glória. Você está entendendo? Porque o corpo vai ser alimentado. E tem aqueles que só vêm na igreja. Era teu aquele? Era teu aquele? Na época de Jesus já tinha esse grupo. Era seu aquele que estava ali? Quando Jesus multiplicou os pães, aí o povo queria fazer ele rei. Aí Jesus não queria a glória, foi para o monte lá. Quando ele desce no monte, o que ele fala? Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui por causa da comida. Tinha esse grupo na época de Jesus. E tem esse grupo hoje. Que só quer alimentar o corpo, a matéria. Mas Jesus disse que o Espírito também precisa ser alimentado. Quando você alimenta só a parte física, o que a pessoa se torna? É o que Paulo fala na primeira epístola aos irmãos de Coríntios. A vocês, eu não posso falar como a crentes espirituais, porque vocês são meninos em Cristo. Eu não posso tratar com vocês como manjar, com coisas celestes, porque vocês ainda não podem suportar isso. Mas eu tratei vocês com leite. O menino tem que tomar leite. É beber na fé, ele tem que dar leite. Quem conhece algum crente que só pode tomar leite? Se tiver uma coisa mais dura, ele muda de igreja. Por quê? Porque ele não está experimentado na palavra da verdade. Está na Bíblia isso? Não está. Hebreus. Volta aí algumas páginas. Hebreus capítulo 5. Versículo 12 e 13 e 14. Vê para nós, irmãos. Com efeito, devemos já ser mestres por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais de que vós tornem a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais e necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que é receber de leite não está experimentado na palavra da justiça. Opa! Quem bebe leite não está experimentado na palavra. Porque é criança. 14. Mas o alimento sólido para os adultos. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Como mal. Louvado seja Deus. Então aquele que é exercitado na